Meu primeiro contato com arte contemporânea foi só depois dos 22 anos, no meu segundo ou terceiro período de faculdade, para você ver o gap, né, assim, para eu poder ter contato com arte contemporânea. E quando tu é mais cedo, tudo que você entende como arte, tipo, arte pode vir a ser tudo, né? O ator da televisão, das novelas, ele é chamado de artista, o cantor de sertanejo também é chamado de artista, né? O ilustrador. E depois na faculdade que eu fui entender que existia essa distinção, que tem a ver com disputa de mercado também, mas sobretudo tem a ver com distinção social mesmo, né? Do enfim, de quem tem mais poder e tudo mais, é que você entende que a arte contemporânea está nesse lugar de maior acúmulo de capital simbólico e de capital intelectual, né? Acho que a arte e a filosofia, a arte contemporânea e a arte e filosofia tem muito disso, né? Que são justamente dois campos que eu chamo de o campo do privilégio máximo, que são que é o campo que você precisa ter as questões as questões materiais sanadas para que você possa fazer perguntas que não estão relacionadas à nossa sobrevivência. Entende? Então, sei lá, a atividade de pintura mesmo, que é uma atividade muito monástica, sei lá, se você for parar para pensar na ideia de você passar um ano num quadro ou um dia num desenho, né? Isso vem atrelado com essa ideia de privilégio, né? Então, a arte contemporânea e a filosofia estão nesse lugar porque você precisa estar com as suas questões básicas sanadas, você precisa estar com a sua carne alimentada para que você possa alimentar o seu espírito. O fato da pintura ser uma mídia tradicional e religiosa, enfim, religiosa até porque, enfim, se tu vai pegar o medievo inteiro, a arte era teológica, né? Ela servia às igrejas, né? A arte medieval era isso, né? A contemplação estética ela vem do culto religioso, então a arte e religião sempre andaram muito juntos. Mas a pintura é uma coisa que ela tá aí como linguagem desde das cavernas, né? Então, acho que toda essa carga vem caminhando aí com a gente até hoje. Então, com certeza, a pintura é um lugar de influência na sociedade, né? Por mais que a gente viva num mundo das mídias digitais, eu acho que a teoria da aura, né, da obra de arte única de Benjamin continua ativa. E eu acho que vai continuar, né? A gente, enfim, já passou por um momento onde a pintura foi questionada e a pintura, enfim, morreu e sobreviveu e isso é cíclico. E eu acho que a pintura é influente por ser se não for uma das mais, eu acho que é a maior mídia mesmo, assim, tradicional, né? Falando de tradição, né? E por ser essa mídia religiosa, porque agora eu falei sobre uma das maiores mídias, eu acho que o cinema é muito forte, talvez seja o maior, mas eu acho que o cinema não é religioso, sacou? E eu tendo a enxergar muito o homem e o mundo a partir desse olhar religioso. E aí, dentro disso, eu acho que a pintura está ali mesmo, sacou? Por ser essa mídia religiosa. Eu acho que é para onde as pessoas olham com respeito mesmo, tá ligado? Óbvio que não é todo mundo, né, que, enfim, porque a pintura também é uma mídia muito codificada e também por isso que ela é mais, eu acho que ela em algum lugar vai ser mais influente, porque o cinema ele tende a ser mais popular, né? O audiovisual ele tende a ser mais popular. E aí, por ser popular, ele não vai estar no celeiro, né, do que a gente pode chamar de cultura de elite. Então a pintura ela também está na frente dessa disputa por ela ser uma mídia única, né? Se a pintura está aqui, ela não pode estar lá, e isso já faz com que ela seja restrita, né? Então, o fato dela ser restrita e codificada já coloca ela nesse lugar único de influência. Poucas pessoas podem ter o acesso, poucas pessoas podem entender. Isso tem a ver com, enfim, com disputa de narrativa, com o lance de exercer poder e influência. Certamente é uma das mídias mais influentes que a gente tem, se não a mais. Tá, Forbes Under 30 é uma série de pinturas
Na real, é um conjunto de trabalho que faz parte da série Festa de 500 Anos. E a série Festa de 500 Anos foi uma série que eu comecei em 2000 e... Eu não vou lembrar o ano, 2018, talvez, 2019. Mas foi pintando uma imagem de uma foto de uma socialite, não sei se é socialite que chama, né? Que ela estava comemorando os 50 anos dela na Bahia e ela posou, fez uma foto do lado de duas baianas, assim. E essa foto foi super polêmica, assim. A foto é muito forte, assim, porque por mais que a justificativa seja diversas, né? A foto, a imagem é muito forte, porque a imagem remete parecia que a gente estava vivendo um período colonial, assim. Então foi uma imagem que foi muito massacrada na internet, que levantou um debate. E aí, naquele momento, eu resolvi fazer umas pinturas a óleo. Eu não costumava usar muito óleo, até também por conta desse fetiche, né, do artista, do pintor, que faz pintura a óleo sobre tela, que, enfim, que também está nesse lugar dessa técnica, né, que é muito consagrada, né. Mas essa técnica também ela é muito prestigiada por conta de uma questão museológica mesmo, de conservação, né? Esses papéis que eu faço, as pinturas de papéis, os conservadores falam que não vai durar 10 anos, né? Não vai durar 20 anos. E para essa pintura eu resolvi recorrer a essa técnica. Até por uma questão de aura, né? De gerar uma aura ali nessa imagem, mas por uma questão de durabilidade. Porque eu sabia que daqui a 1, 2 anos esse debate ia dar uma esfriada e esse episódio ia ser esquecido. E aí, mais uma vez, eu conscientemente estou tentando usar desse meu lugar enquanto um agente que está construindo imagens, disputando essas narrativas, né? E de ser um artista prestigiado, né? Eu sei que essa imagem que eu estou criando, ela pode acabar num livro de história do seu filho, sei lá, né? E essa preocupação, né, dos meus papéis de desaparecerem antes da minha existência, com essa tela, por exemplo, isso não vai acontecer, né? A tela vai durar pelo menos 120 anos, né? E a partir do momento que eu fiz essas telas, eu criei essa série, né? Então, Festa de 500 Anos, ela remete a esse episódio. E eu entendi que esse era um recurso muito poderoso, assim, de você pegar coisas que estão acontecendo e responder essas coisas em tempo real, né? Essas coisas que estão acontecendo na rede social, no banner, na revista. Então, a série ela tem esse caráter mesmo bastante popular, né? Das mídias de massa, né? E de assuntos que estão sendo falados naquele momento. E aí o segundo trabalho que eu fiz foi o trabalho de Coisa Mais Linda, que também foi uma série do Netflix, que tinha um pôster. E nesse pôster você tinha... É uma série que fala sobre questões da vivência das mulheres, enfim, do direito das mulheres, do feminismo e tudo mais. Só que o pôster me chamou a atenção, eu estava voltando um dia correndo da praia e eu olhei para esse pôster, e no pôster tinham 3 mulheres brancas, e uma mina preta do lado. Só que a forma como elas estavam agrupadas sugeria um certo tipo de distanciamento da mina preta. E na real, na hora que eu olhei para essa imagem, eu já problematizei na hora, assim, porque me chamou a atenção, assim, o fato de tava muito com cara de cota, né? Tipo, uma única mina preta num cartaz. E eu fiquei muito surpreso o fato deles terem posicionado a mina preta no canto... Agora eu não vou lembrar se era no canto direito, acho que era no canto esquerdo da imagem, não vou lembrar, mas também, na real, não faz tanta diferença assim. Mas ela não estava tipo, agrupada, né? Ela estava num dos cantos laterais da foto. E para eu que estudei semiótica, né, comunicação visual, para mim aquilo dali era muito claro enquanto informação de exclusão. Eu não sei se o designer ou o diretor de fotografia ou de arte pensou nisso. Mas eu, como um especialista de comunicação do campo, né, aquilo dali para mim foi tipo uma gafe. E ainda tem uma questão do posicionamento, assim, porque as minas brancas elas estão
a mina branca que está encostada nela tá meio que de costas, assim. E aí eu falei, pô, que doideira, tipo, sei lá, podia... O que acontece se fossem 3 minas pretas e uma mina branca? Aí eu fui para o ateliê com essa questão e pintei. Né? Falei, vou pintar a inversão da capa, como uma resposta a esse cartaz. E aí, trocando ideia com o Raoni, que trabalha comigo diretamente no estúdio, né, para além de um amigo e artista, né, desde o início da faculdade, ele segue comigo trabalhando no estúdio. Então a gente desenvolve muito pensamento crítico, né. A gente, na conversa, chegou nesse lugar de pintar todas as análises combinatórias possíveis da tonalidade de pele das personagens, né? Porque isso faria com que a narrativa do cartaz fosse mudada, né? Porque se você coloca uma mina preta e 3 brancas ao lado, é uma outra narrativa. Se tu coloca todas as minas pretas ou todas as minas brancas, então era brincar um pouco com essa questão semântica mesmo, né? Então a série Festa de 500 anos ela é muito sobre isso, assim, onde você a partir de estudo semiótico, você consegue mudar a narrativa do quadro sem fazer uma alteração brusca na estrutura da imagem, né? No caso ali, normalmente eu mudo adornos ou adjetivos mesmo, né, no quadro. E no caso da festa de 500, da primeira tela, a Oli que eu fiz, né, da festa lá de 50 anos da Socialite, eu nem mudei nada, eu só repeti a foto. E a pintura já causou um certo tipo de histeria. Quando o quadro foi mostrado na SP Art, o quadro teve os meus galeristas tiveram que remover a tela do stand por conta de uma histeria, né, dessa burguesia branca, né, que paga de desconstruída, tá ligado? E na real era só uma pintura da foto, não tinha nenhuma alteração mesmo. E aí quando a Forbes entrou em contato comigo para falar da lista, né, a Forbes Understory na real é uma outra categoria, né, da revista Forbes que foca, enfim, em personagens que estão se destacando, né, no seu campo. E eles entraram em contato falando que aquele ano eu fui um dos listados, né, para estar na... E o que eu achei desconfortável foi que eles falaram que eu tinha que ir até São Paulo fazer uma foto e que, na real, eu tinha que cobrir os meus custos, tipo, eu tinha que pagar minha passagem e tal. Eu estava num momento de ateliê que era um momento de bastante trabalho, então, na real, sair, viajar para poder fazer uma foto, para estar na capa da Forbes, enfim, na real a possibilidade de capa não era nem uma possibilidade ainda, né? Isso não estava dito. Mas eu achei meio abusivo, assim, essa questão de eu ter que arcar com a minha... E somando com esse momento de bastante trabalho, de agenda no estúdio, eu tinha resolvido não ir. Só que aí a assessora falou que eu podia ser a capa. E aí, para mim, isso ia mudar bastante coisa, né? Primeiro que isso ia mudar em questões de especulação e visibilidade. Isso são coisas que me interessam e são coisas que eu controlo dentro da narrativa do meu trabalho. Isso faz parte do meu corpo de trabalho. Mas, sobretudo, sair na capa da Forbes, para mim, também era uma questão de representatividade e política também, né? E eu sabia que a chance de eu ser um dos únicos negros na capa era muito grande. E sendo assim, eu sabia que a capa ela ia me dar um trabalho pronto, que seria esse mesmo trabalho de coisa mais linda, porque a composição eu especulava que ia ser muito parecida, e não deu outra, assim, quando na real, eles conseguiram um fotógrafo para vir no Rio me fotografar. Eu estava muito convicto que eu ia ser a capa, na real, eles não me deram a certeza de que eu ia ser a capa, então, na real, era um random, era uma roleta russa ali, mas eu estava muito, muito confiante. E aí, quando saiu a capa, era bem a organização assim, que eu pensava que seria, né? Então, eu era o único preto da capa e aí tinham 3 personagens brancos. E aí eu resolvi repetir esse mesmo jogo semântico que eu fiz com cartaz de Coisa Mais Linda da série do Netflix. E aí é esse trabalho que eu vou estar mostrando lá
no Deutsche Bank. Então, tem um políptico, que é uma obra com 8 peças, onde é só a inversão da capa, e depois são mais 16 peças, onde eu pinto todas as possibilidades possíveis, né, de análise combinatória ali dentro, brincando com a cor do personagem. Então, tem uma capa que eu apareço branco e todo mundo aparece preto. E aí tem uma capa que eu apareço preto e todo mundo aparece branco. Aí tem uma capa que, enfim, vai alternando ali. É um trabalho bem que eu gosto bastante porque ele é bem simples, né? Ele parece até em algum lugar ele parece meio bobinho porque é uma brincadeira, mas ele discute questões muito relevantes assim da comunicação visual e da semiótica. Eu acho que quem está nos bastidores, né,